Esse é o programa Assembleia Convida e eu sou o deputado Fernando Capês. Hoje nós temos como convidados dois expoentes da justiça paulista e brasileira. À minha direita, o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Dr. Rodrigo César Rebelo Pinho. Dr. Rodrigo Pinho, que além de Procurador-Geral de Justiça, é o presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Brasil. Ao meu lado, o secretário da Justiça, Luiz Antônio Guimarães Marrei, que foi Procurador-Geral de Justiça por 3 mandatos e também presidiu o Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Vai ser, portanto, um programa muito importante, em que temas relevantes serão abordados. E de plano, já começo com uma pergunta aqui ao nosso Procurador-Geral, Dr. Rodrigo Pinho. Dr. Rodrigo, o senhor está aí para completar quase 30 anos de Ministério Público de São Paulo. Como o senhor vê a evolução do perfil da instituição ao longo dos anos? Como era o Ministério Público, no que hoje ele se transformou e como o senhor reputa importantes as modificações que a Constituição trouxe para a instituição? E aí, doutor Rodrigo? Inicialmente agradeço o convite formulado pela Assembleia Legislativa de comparecer e prestar esclarecimento ao povo de São Paulo sobre a atuação do Ministério Público, a instituição que eu ingressei em 1980 junto com o Dr. Marrei. Nós já estamos há 27 anos no Ministério Público. O Ministério Público brasileiro tem um perfil diferenciado, ímpar no mundo. O perfil da população acostumada é daquele promotor americano que fazia acusação no júri e formulava as pessoas no banco do réus, fazia eu acuso. Hoje o Ministério Público, pós-Constituição de 88, ampliou muito a esfera de atribuição, ao mesmo tempo que cuida da questão criminal, de levar ao banco dos réus aquele que viola os direitos fundamentais, como a vida, o patrimônio, a liberdade. Nós também temos uma atuação importante na área da tutela coletiva de direitos, na área de proteção de direitos considerados imprescindíveis para que nós possamos ter uma sociedade melhor. A questão da infância e juventude, a questão da cidadania, saúde pública, consumidor, meio ambiente, pessoas portadoras de deficiências, idosos e cada vez uma gama maior de atribuições para que nós possamos construir uma sociedade melhor. O Ministério Público de hoje, ele tem uma função de verdadeiro braço jurídico da sociedade civil em organizar, em conseguir concretizar os direitos previstos na Constituição. Perfeito. Isso se vê pela grande respeitabilidade hoje de que a instituição desfruta no seio social. Mas eu perguntaria aqui ao nosso secretário da Justiça, Dr. Marrei, o senhor foi Procurador-Geral de Justiça e atuou com muita independência, inclusive contrariando interesses de poderosos. Na época, citamos como exemplo o combate à máfia das administrações regionais. Como o senhor vê a instituição, a independência funcional e a necessidade do Ministério Público autônomo como uma garantia para toda a sociedade? Vamos lembrar aqui que na década de 60, o único instrumento de que dispunha o cidadão para controlar, digamos assim, atos de corrupção na área da administração pública era a ação popular. Em que sentido, doutor Marrei, essa atuação independente do Ministério Público contribuiu para uma mudança nos costumes da administração pública brasileira? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite formulado pela Assembleia Legislativa, na sua pessoa, para este programa, tendo a oportunidade de poder esclarecer temas de atualidade aos cidadãos e cidadãs paulistas e todos aqueles interessados. A independência no exercício da atividade institucional é essencial. Qualquer investigação que seja feita, ela tem que ter independência e, ao mesmo tempo, o equilíbrio para que possa chegar a uma conclusão em relação a um determinado fato, se ele existiu e quem é o responsável. Nós devemos lembrar que um grande problema nacional é a impunidade em relação a determinados fatos, e isto é algo que incomoda o povo brasileiro como um todo. E lembrando de investigações importantes, e a propósito do trágico acidente aéreo ocorrido recentemente nesta capital, eu relembro que o Ministério Público de São Paulo teve que ingressar no Superior Tribunal de Justiça para
obter uma ordem judicial determinando que o resultado da investigação feita pelo Ministério da Aeronáutica fosse entregue ao inquérito policial e ao promotor de justiça que atuava no acidente de 1996, também com o avião da TAM. Creio que aquele foi um momento de demonstração de independência, de cumprimento da sua obrigação necessária à defesa do interesse público. Muito bem. Doutor Rodrigo, doutor Marri colocou a questão do acidente aéreo que recentemente ocorreu tragicamente com um avião da TAM, o voo 3054. O senhor esteve no local do acidente, inclusive determinou providências designando promotores para investigar o que está acontecendo. Qual que é a área de atribuição do MP estadual e em que essa investigação ela pode redundar e pode levar? Quais os caminhos dessa investigação nesse trágico acidente aéreo do voo 3054? Uma lamentável tragédia que nós devemos trabalhar para que ela não mais se repita. O Ministério Público do Estado de São Paulo está atuando em 2 campos. Primeiro, na área criminal. Foi instaurado inquérito policial, nós designamos 2 promotores de justiça para acompanhar, João Honório e Mário Sarrubo, que desde o primeiro momento estão presentes, estão comparecendo, requisitando diligências, ouvindo testemunhas. É muito importante aguardar a caixa preta, o contato da torre com o piloto, as informações lá existentes, para que nós possamos identificar o responsável ou quais foram as causas que levaram ao trágico acidente. Um acidente dessas proporções normalmente não decorre de uma causa só. São diversas causas, uma pista curta, um avião carregado demais, um erro do piloto, uma série de coisas que podem ter contribuído para o resultado e que precisam ser apuradas, identificadas, para que possamos buscar depois responsabilização de eventuais culpados. Ao mesmo tempo, é importante tomar outras atribuições. Na área da segurança do aeroporto, é uma área sujeita a diversos órgãos da esfera federal, a ANAC, Infraero, a própria Ministério da Aeronáutica, órgãos federais, onde é patente a atribuição do Ministério Público Federal em garantir a segurança do usuário desse serviço prestado à população brasileira. E há uma outra área de atuação que é a relação de consumo entre a empresa aérea e o consumidor, que muitas vezes, lamentavelmente, não tem informação devida, tem o voo cancelado, o voo atrasado, permanece por horas e horas no aeroporto, sem qualquer esclarecimento, sem ter qualquer explicação, tendo um prejuízo sensível às suas atividades. Já foi instaurado inquérito civil pela Promotoria do Consumidor, onde nós pretendemos minorar, ou se não, no mínimo minorar, mas a forma ideal é eliminar de vez os entraves ao que o usuário desse serviço possa, com tranquilidade, viajar pelo sistema aéreo brasileiro. Essa é uma informação muito importante, telespectador. O Ministério Público de São Paulo, por uma determinação do Procurador-Geral de Justiça, está apurando toda a questão relacionada ao consumidor, as filas, os atrasos, a falta de indenização. E é importante que se saiba que, então, as promotorias de defesa do consumidor e também, num âmbito mais amplo, as promotorias cíveis estão aí atuando nessa questão. É uma informação valiosa prestada aqui pelo Procurador-Geral de Justiça. Agora, doutor Marri, no âmbito da Secretaria da Justiça, existem também órgãos capazes de fazer essa apuração. Nós temos o PROCON e as filas realmente chegam a se tornar insuportáveis. Isso decorre, não há uma relação entre uma fila de horas e horas e o congestionamento do tráfego aéreo, porque você pode colocar mais funcionários para atender as pessoas. Então, o PROCON. E uma outra questão que chama a atenção, juntamente com essa do consumidor, é a demora no pagamento das indenizações. E Vossa Excelência teve uma atuação aí muito importante, que nós vamos comentar mais para frente, no caso da cratera do metrô, em que intermediou o acordo com as construtoras e conseguiu rápidas indenizações para as pessoas ali, as vítimas envolvidas diretamente naquele acidente. Então, essa questão, a demora no pagamento de indenizações e também a questão do consumidor. Como a Secretaria da Cidadania está vendo tudo isso? Bom, na verdade, o PROCON, que é fundação ligada à Secretaria da Justiça e órgão do Governo do Estado, também tem participado de maneira importante da defesa do direito do consumidor. Aliás, o PROCON de São Paulo é precursor
nessa atividade e há inúmeros procedimentos relativos às companhias aéreas, relativos também a este período do apagão aéreo, como se chama. O PROCON tem instaurado procedimentos, tem aplicado multas às companhias aéreas e tem, inclusive, ingressado na Justiça para obter decisões judiciais que obriguem as companhias a dar aquilo que é o mínimo que o consumidor tem direito, que é respeito. Respeito na informação, respeito no atendimento. É insuportável o grau de desrespeito que tem havido por parte de empresas aéreas em relação a milhares dos seus consumidores, dos seus viajantes. E, portanto, o PROCON tem feito essa atividade e há preocupação por parte da Secretaria de garantir a assistência às famílias das vítimas fatais desse trágico acidente, de estar dando toda a informação possível para que eles possam tomar livremente as decisões em relação aos próximos passos, estar assistindo as famílias neste momento de dor pela qual passam. Enfim, creio que defender os direitos do consumidor significa ajudar a passar por esse momento doloroso em que tantas vidas se perderam de maneira estúpida. De fato, chama atenção que determinadas companhias aéreas têm como primeiro lema, isso está escrito, nossa meta principal é o lucro, tudo mais é secundário. Então, há muita coisa a ser feita, como o acompanhamento e a fiscalização da manutenção das aeronaves, o tratamento que tem sido dispensado ao consumidor, aquele que vai adquirir um bilhete, ou chega com um bilhete para embarcar e não consegue. E nós estamos aqui trazendo, a Assembleia Legislativa está trazendo aqui o Procurador-Geral de Justiça, que é chefe do Ministério Público e designou promotores para atuar nessa área, não apenas investigando o acidente para responsabilizar criminalmente os culpados, mas também para dar assistência na área do consumidor. E o secretário da Justiça, em cuja secretaria é ligado o PROCON, inclusive fez uma manifestação aqui extremamente contundente, dura, de ser inaceitável o desrespeito ao consumidor e, diria, as vidas das pessoas que precisam e necessitam do serviço de transporte aéreo para se locomover. Certamente, providências estão sendo tomadas no âmbito, seja da Secretaria da Justiça, seja do Ministério Público. Agora, doutor Rodrigo, eu queria conversar um pouquinho sobre a questão do combate ao crime organizado. Nós temos hoje o Ministério Público, foi na gestão do hoje secretário da Justiça, então Procurador-Geral Marrei, a criação dos grupos de combate ao crime organizado. E Vossa Excelência tem conduzido com mão firme o Ministério Público no combate às organizações criminosas. Em que sentido o senhor vê a questão do combate ao crime organizado e o trabalho do Ministério Público em regime de força-tarefa? Recentemente, nós tivemos aqui uma notícia veiculada pelo jornal O Estado de São Paulo, em que uma atuação do Ministério Público em força-tarefa com órgãos da Polícia Civil levou ao desbaratamento de uma quadrilha que vendia celulares ao PCC. E um pouco antes, ao rastreamento de quase 200 contas utilizadas pelo PCC. Como tem sido essa atuação do Ministério Público no combate ao crime organizado? Bom, é a questão do combate ao crime. Nós temos duas formas de crime: a criminalidade tradicional, que é o roubo, o furto, o homicídio normal, em que, em relação a esse tipo de agente, nós já temos uma atuação relativamente eficaz, que leva a um sistema com 140 mil pessoas presas hoje só no estado de São Paulo. Mas há uma outra forma de criminalidade, a criminalidade organizada, grupos que se estruturam, grupos que se vinculam, grupos com um suporte financeiro que atentam cada vez mais contra o Estado. Em relação à criminalidade organizada, o Estado precisa ter uma nova forma de atuação, para a qual foram instituídos grupos de atuação especial ao crime organizado, o GAECO,
e que posteriormente foram regionalizados na gestão do Dr. Marrei, os GAERCOS, os grupos regionais, e hoje quase todas as regiões do estado de São Paulo já dispõem de promotores que combatem o crime organizado, porque infelizmente ocorre no mundo inteiro, e no estado de São Paulo já não há nenhuma cidade onde nós possamos falar, onde não existe alguma participação de crime organizado, seja no tráfico, seja na adulteração de combustível ou em qualquer outra forma de atuação. É preciso uma atuação firme, uma legislação rigorosa, uma legislação que impõe a perda de dinheiro. É preciso secar as fontes de financiamento, é preciso isolar as lideranças dessas organizações criminosas, colocá-las num regime diferenciado de cumprimento de pena para que os desvinculem da base, e é preciso também identificá-los e puni-los. Isso daqui tem sido feito. Essa atuação em relação a esta facção criminosa é importante, ela se encontra enfraquecida, mas ela continua atuando ainda, e o Estado não pode se desguarnecer. Não podemos esquecer, há menos de um ano, a sede do Ministério Público foi alvo de um atentado à bomba, justamente pela atuação combativa de promotores de justiça que não vão se intimidar por esse tipo de resposta. Ao contrário, serve de um estímulo, de um incentivo para que nós continuemos a atuar no mesmo sentido de defesa da sociedade, mesmo com algum grau de risco de exposição da segurança pessoal, mas o compromisso com a sociedade é mais importante. Na área da adulteração do combustível, como bem mencionado, que é uma das pragas nacionais, porque é ato de sonegação fiscal, diminui tributos e prejudica a qualidade do carro, ofende o direito do consumidor. Existem grupos organizados em todo o estado que precisam ser combatidos rigorosamente. O governo estadual está de parabéns. Recentemente aprovou uma legislação pela qual pode ser destruído o combustível e pelo qual esses estabelecimentos vão poder ser lacrados para que não mais possam prestar desserviços à população de São Paulo. Ótimo. Inclusive nós vamos abordar essa questão da adulteração de combustível em breve. Mas é importante, como ressaltou o Procurador-Geral de Justiça, que delinear e deixar claro que o crime organizado, ele tem na difusão do temor um dos seus braços, né? Vamos lembrar aqui um promotor em Minas Gerais que foi assassinado quando investigava uma quadrilha de adulteração de combustíveis, o juiz Machado, morto por uma organização criminosa do sistema penitenciário, e o atentado à bomba no prédio do Ministério Público, quando o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Rodrigo Rebelo Pinho, havia dias antes dado uma declaração no sentido de que o Ministério Público analisaria com extremo rigor a concessão de indultos a criminosos, porque justamente no gozo dos indultos é que eram praticados os crimes. Em seguida, houve o atentado à bomba que destruiu todo o rol de entrada do Ministério Público. E a reação do Ministério Público foi manter a mesma intensidade de rigor na análise da concessão dos indultos. E foi essa atuação corajosa de Vossa Excelência que demonstrou ao crime organizado que não é pela intimidação que vai obter os seus resultados. Agora, doutor Marrei, o senhor que durante muito tempo foi promotor, foi um brilhante promotor do júri, aliás, um promotor justo, quando é convencido da culpa do réu, era um acusador implacável, mas também um promotor justo, sempre muito justo. Como o senhor vê a difusão da temibilidade e a infiltração do crime organizado no serviço público, cooptando agentes públicos? Como o senhor vê hoje a legislação e a atuação não só do Ministério Público, mas do governo, a Secretaria de Vossa Excelência, a Secretaria da Justiça, mas tem a ver com a resposta jurisdicional a esse tipo de criminalidade? Queria que o senhor fizesse uma análise geral do crime organizado. Bom, é preciso dizer que nós todos temos que estar sempre atentos à infiltração do crime organizado no serviço público. Isso se dá mediante a cooptação e pagamento de servidores em setores normalmente ligados à sua repressão para evitá-la, e é óbvio que o Estado tem que estar atento a essa situação para reprimir essa atividade e extirpar do serviço público essas pessoas que se deixam corromper. Por outro lado, é preciso registrar a necessidade de algumas alterações na legislação penal e de execução penal para que este combate seja feito da melhor forma. Lembro que está
em tramitação entre diversas ideias que os governadores do Sudeste, tendo à sua frente o governador José Serra, ofereceram ao Congresso Nacional, a ideia de se restabelecer a possibilidade de se fazer o exame criminológico para criminosos de extrema violência e que, se não forem submetidos a esse tipo de exame, poderão retornar à circulação com grande facilidade. É preciso, portanto, ter uma atitude de firmeza nesse enfrentamento. O Estado democrático não pode ter medo de exercer autoridade dentro dos limites da Constituição e da lei, mas para proteger a imensa maioria de cidadãos e cidadãs corretos, honestos, que trabalham muitas vezes dentro de uma vida difícil, com dificuldade, e que não podem ser vítimas desse tipo de atividade. Portanto, é relevante saber que alterações legislativas são importantes. Há pessoas que dizem que que sustentam que lei penal ou lei de execução penal, que os criminosos não prestariam atenção às leis e cometeriam esses delitos da mesma forma. Eu discordo dessa avaliação. Eu acho que a questão não é só de lei, mas lei é importante. E aqui nós estamos discutindo num programa da Assembleia Legislativa, e ressalto o que já foi dito pelo ilustre Procurador-Geral de Justiça, Dr. Rodrigo Pinho, que a Assembleia Legislativa aprovou e o governador sancionou uma lei estadual que aperfeiçoou os mecanismos de repressão à adulteração de combustível, permitindo a sua recuperação e utilização pela polícia, a interdição dos postos de combustível, enfim, porque nós sabemos que quando se tem adulteração de combustível, em regra, isto é uma organização criminosa, não é simplesmente um comerciante isolado que faz isso, e a conduta é muito grave. Muito bem. Você é a favor ou contra a pena de morte? Você é a favor ou contra a prisão perpétua? Você é a favor de delegar ao Estado competência para legislar em matéria criminal? Você é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Você acha que a lei de execução penal é muito branda ou está adequada para a repressão ao crime? Vamos discutir isso, mas depois do intervalo. Até já. Voltamos ao nosso segundo bloco do programa Assembleia Convida. Estamos aqui tendo a honra de receber nesta data o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Dr. Rodrigo César Rebelo Pinho, e o Secretário de Justiça e Cidadania, Dr. Luiz Antônio Guimarães Marrei. Eu abro com a seguinte reflexão e pergunta. Muita gente diz que a legislação criminal no Brasil é frouxa. O que pouca gente sabe é que ela é confusa, por força de uma sequência de leis penais de ocasião feitas para atender aos reclamos da mídia. Hoje nós temos situações como, por exemplo, o porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito tem uma pena maior do que a tentativa de roubo com essa arma. Ou seja, perambular pela rua com essa arma na cinta traz uma pena maior do que tentar assaltar uma pessoa com essa mesma arma. E recentemente a nova lei de drogas aumentou a pena do tráfico de drogas de 3 a 15 anos para 5 a 15 anos. Mas trouxe uma pérola. A pena será diminuída de até 2/3 se o sujeito não for membro de organização criminosa. Ora, como não existe carteirinha de membro de organização criminosa, provavelmente todos vão se beneficiar dessa diminuição de pena. E nós aqui sofrendo as consequências desta legislação tão confusa. Doutor Rodrigo Pinho, doutor Marrei, a pergunta que faço é: na Indonésia e na Malásia, por exemplo, um traficante pego com substância entorpecente, comprovadamente para fins de tráfico, é executado.
No Brasil, até recentemente, o sujeito que vendia droga na frente de uma escola era condenado a pintar o muro daquela mesma escola. A profissão de criminoso é uma profissão de baixo risco? E aí, a pena de morte e a prisão perpétua seriam soluções? Doutor Rodrigo Pinho. Bom, eu sou contra a pena de morte, contra a prisão perpétua, em razão da ausência até de previsão condicional. A nossa Constituição veda expressamente, porque pode levar a exageros cometidos pelo Estado. O que não significa que nós precisamos ter uma legislação frouxa. Nós precisamos ter uma legislação rigorosa para autores de crimes que causam uma efetiva lesão à sociedade, que causam risco, prejuízo. E nesse caso, mais importante do que a aplicação de uma eventual pena de morte, do que da prisão perpétua, é a certeza da aplicação da pena. Nós precisamos acabar com o risco da impunidade em nosso país. A impunidade é uma causa geradora de crime. É importante que uma pessoa seja condenada a determinado número de anos, saiba que efetivamente vai cumpri-los. Há uma preocupação muito grande com legislações que afrouxam o cumprimento da pena. Legislações que antecipam a saída para regimes menos rigorosos, que tiram o exame criminológico, que é justamente o exame para verificar se há uma maior aptidão ou menor aptidão para o cumprimento da pena em regime menos rigoroso, uma legislação em seguidas que fazem com que uma pessoa fique menos tempo preso do que a pena imposta. O senhor é contra a progressão de regime para crimes hediondos, tráfico, tortura? A progressão de regime nesses casos deve ser diferenciada e com um cumprimento muito mais severo no rigor, ou seja, em relação a autores de crime hediondo, tráfico de entorpecentes, a progressão pode ser até possível, mas depois de cumprido 2/3 da pena, metade da pena, ou seja, em que o agente que pratica esse crime, efetivamente vá sofrer as consequências da privação da liberdade. Muito bem. Doutor Marrei. Bom, eu creio que mais produtivo do que discutirmos temas polêmicos como pena de morte, prisão perpétua, do ponto de vista do resultado, uma vez que ambas estão proibidas na atual Constituição e, a meu ver, são cláusulas pétreas que só poderiam ser alteradas numa nova Constituinte, é preciso caminhar para a adoção de providências factíveis e que efetivamente contribuiriam para combater a violência e a criminalidade. Por exemplo, há um projeto em tramitação no Congresso Nacional que teve o apoio público do governador José Serra, que diz respeito ao monitoramento eletrônico dos sentenciados nas suas saídas temporárias e quando se encontra em regime aberto ou semiaberto. Não há nenhuma razão para que esse projeto não seja aprovado. Diversos outros países têm esse sistema e ele tem se mostrado eficaz no controle desses sentenciados por parte do Estado. E, no entanto, não se justifica portanto, tanta dúvida existencial e ideológica em relação à aprovação desse projeto. Outro projeto importante diz respeito à alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente no tocante a infratores extremamente violentos e cuja presença em liberdade coloca em risco a si próprio e a sociedade. Hoje, o máximo de tempo de internação é de 3 anos. É necessário uma atualização para que nessas hipóteses nós possamos ter internações até 10 anos, de tal forma a reduzir o potencial agressivo e criminógeno de determinadas pessoas. Isto é enfrentar a questão de maneira realista. E não fazê-lo é uma omissão que traz consequências graves à população em geral. É realmente válida esta observação e eu quero deixar consignada a minha posição que eu sou francamente a favor desse monitoramento dos presos quando saem em regime semiaberto, regime aberto ou mesmo em indulto, porque está comprovado que um razoável percentual dos egressos acabam por cometer crime no período em que estão em liberdade. Então isso é muito importante e é um projeto que deveria ser apoiado por todos nós. Agora, eu indago ao Procurador-Geral, Dr. Rodrigo Pinho. A questão da extorsão mediante sequestro, que é o popular crime de sequestro,
É uma prioridade, é uma das maiores preocupações hoje no eixo Rio-São Paulo. A criminalidade violenta, crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, também. Já em outros estados mais distantes, o estado do Acre, Roraima, no próprio estado do Amapá, não há a mesma preocupação e premência para a solução desses problemas. As prioridades são outras. Sendo assim, qual seria a sua posição quanto a uma possível ou emenda constitucional, ou como a Constituição Federal já autoriza, uma lei complementar federal que delegasse aos estados competência para legislar sobre determinados crimes, inclusive para tipificar condutas ou dar tratamento diferenciado, por exemplo, na questão penitenciária. O senhor é a favor ou contra a delegação de parte da competência penal aos estados? Bom, como bem lembrado, hoje é monopólio da União legislar competência privativa sobre legislação penal. Eu vejo com uma certa preocupação delegar aos estados essa competência privativa, pois um crime cometido no Rio de Janeiro poderia ser mais grave que São Paulo, o crime de São Paulo talvez mais grave que Minas Gerais. Esse tipo de comparação poderia levar ao criminoso optar pela prática de um crime num estado em vez de outro. É algo que eu vejo com preocupação. Mas eu acho, o mais importante é que, sendo uma legislação mesmo nacional, no Brasil inteiro, ela tem que ser imposta com rigor e que a pessoa tenha a certeza que, se cometer o crime, ela vai ser pega, vai ser punida e, se não tiver um bom comportamento, vai cumprir a pena integralmente. Eu acho que talvez seja uma solução mais adequada acabar com a impunidade em nosso país pela efetividade da legislação. Dr. Marrei, nós estamos atualmente com cerca de 402 mil presos em todo o país. Mais 80 mil mandados de prisão aguardando cumprimento. Cada preso custa, em média, R$1.000 na sua manutenção para o Estado. E se fôssemos contar a abertura de novas vagas, cada preso custa, para vagas que vão ser abertas, incluindo aí construção de presídio, manutenção de pessoal, contratação, R$25.000 por preso. Sendo assim, o senhor é a favor da privatização dos presídios, por meio da qual o Estado, em regime de parceria público-privada, concessão administrativa, delegaria a construção dos presídios e a sua manutenção a empresas particulares? Algum sistema intermediário entre o que existe e a privatização? Ou o senhor é contra a privatização do sistema carcerário? Bom, eu creio que nós devemos discutir os problemas à luz da sua necessidade, sem preconceito. De um lado, eu acho que a função de encarcerar e manter encarcerados os criminosos mais perigosos é uma função típica do Estado e não deve ser delegada. E, portanto, essa é a minha posição inicial. Não creio, porém, que em relação a criminosos menos perigosos, que não se pudesse fazer uma experiência piloto em relação a esse tipo de atividade para, por exemplo, presídios ou estabelecimentos em que haja criminosos de pequena periculosidade, enfim, não há, e esse assunto tem que ser discutido de maneira equilibrada. Acho importante, no entanto, que nós consigamos que os regimes abertos e semiabertos sejam fiscalizados com efetividade e não sejam desmoralizados. Na medida em que esses regimes possam ser cumpridos de maneira séria, com fiscalização, isto permitirá que uma parcela de criminosos não violentos estejam nesses regimes e que abram vagas para contemplar criminosos efetivamente violentos. Nesse sentido, se encontra a utilidade da proposta que me referi anteriormente, relativa ao monitoramento eletrônico, que efetivamente sairia muito mais barato do que manter a vaga no sistema e seria efetivo do ponto de vista da fiscalização. Quero também ressaltar que o Dr. Rodrigo Pinho e o Dr. Marrei, a despeito das funções que ocupam, são dois brilhantes professores de direito penal e aqui muitas das questões lhes são endereçadas
inclusive na qualidade de cientistas, de juristas, para fazer uma abordagem a respeito dos mais variados temas. E só para registro, a nossa lei de execução penal entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1985, há mais de 22 anos atrás. E o legislador determinou o prazo de 6 meses para que o Poder Executivo construísse todos os estabelecimentos necessários a lidar com correção. Passados mais de 20 anos, não existem casas de albergados suficientes e nem colônias penais, o que faz com que muitas vezes o preso saia da condição do regime fechado diretamente para um regime de liberdade total. Então, a falta de estrutura também coopera para a ausência de uma efetiva punição. Dr. Rodrigo Pinho, hoje um menor com 17 anos e 11 meses, ao praticar um crime, ele fica sujeito a apenas medidas de assistência, ainda que durem um mês, porque ele está para completar 18 anos e adquirir a maioridade penal. Na sua opinião, uma emenda constitucional ou mesmo uma consulta plebiscitária para aqueles que consideram cláusula pétrea a maioridade penal, para reduzir a idade da responsabilidade penal de 18 para 16 anos, seria um caminho ou não resolveria o problema? O problema. Como fica, na sua opinião, não só de procurador-geral, mas de professor, de jurista, de constitucionalista, autor de obras, a redução da maioridade penal? A questão da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Sou francamente contra. Eu entendo que é incondicional. A Constituição prevê a inimputabilidade, ou seja, não responder penalmente pelos fatos para menores de 18 anos. Em relação a esses menores, hoje a sanção maior prevista pelo EC é a internação pelo período de até 3 anos de atividade. O Estatuto da Criança e Adolescente, nesse ponto, é insuficiente. Nós devemos pautar pelo possível, como disse o Dr. Marrei, considerando até a Constituição existente. Existem projetos de lei para casos excepcionais, como o do Champinha, em que esse período é absolutamente insuficiente, que ele possa ser prorrogado por um período maior de até 10 anos. Eu acho a proposta plenamente exequível, melhor do que a redução da imputabilidade, porque vai levar uma quantidade de jovens de 16 a 18 anos prematuramente ao convívio no sistema carcerário, onde serão recrutados para organizações criminosas com maior facilidade. Nós não devemos, em razão de um número pequeno de menores, justificar a redução da imputabilidade, mas não é não fazer nada. Em relação a essa parcela extremamente perigosa, aprovar legislações que já se encontram no Congresso Nacional, ampliando o prazo de internação para esse tipo de jovem. E em relação a alguns deles, daqueles que padecem de evidentes problemas mentais, é importante ter uma internação por motivo civil em estabelecimento adequado, pois algumas pessoas, independente da idade, são extremamente perigosas e não podem viver em sociedade. O senhor lembrou aqui o caso do menor Champinha, que é aquele que, juntamente com outros comparsas, sequestrou, se viciou, torturou, estuprou e matou uma jovem de 16 anos, Liana Friedenbach, e também assassinou o seu namorado com um tiro na nuca. Champinha, nesse crime que chocou o país, por ser menor, se encontra na FEBEM, atualmente denominada Fundação Casa. E a Fundação Casa é subordinada à Secretaria da Justiça e Cidadania. Nós estamos aqui com o secretário Marrei. Vamos perguntar ao Dr. Marrei, então, como anda o Champinha? Bom, ele está internado em condições de segurança. Nós precisamos lembrar que há uma polêmica judicial em relação ao seu destino. O governo do estado entende que, na atual situação, ele deveria ser removido para a casa de custódia de Taubaté, que é um hospital de custódia e tratamento, que seria o local em que ele pudesse receber tratamento em condições de segurança. No entanto, não é esta a posição do Poder Judiciário de primeira instância até agora,
e que o mantém internado na fundação. O problema é que, num determinado momento, ele vai completar 21 anos, ele não vai poder mais ficar na Fundação Casa, e hoje, com a lei antimanicomial, nós não temos estabelecimentos de saúde mental com condições de segurança adequados para receber esse tipo de clientela. Daí porque o senhor secretário da Saúde, Luiz Roberto Barradas, indicou a Casa de Custódia de Taubaté como estabelecimento adequado para o seu recebimento e internação. Essa alternativa não foi aceita por hora pelo Poder Judiciário, mas é um assunto que merece a nossa preocupação, uma vez que nós temos que combinar o tratamento psiquiátrico adequado com a condição de segurança que impeça a fuga de criminosos violentos desse tipo. Vejam só, quem é menor de 18 anos não responde criminalmente. Então, ele fica na Fundação Casa, antiga FEBEM, para medidas de assistência. Ocorre que, completando 18 anos, ele não é mais menor. Então, ele deveria ser liberado. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, completando 18 anos, ele pode ficar mais 3 anos, não é, doutor Marré? Até os 21 anos. Completados os 21 anos, a legislação nada menciona, não mais cobre essa permanência do menor. E há um projeto de lei no Congresso Nacional que aumentaria esse tempo de permanência de 3 para 10 anos. Então, o menor sairia somente com 28 anos. E justamente a idade, o período em que há maior violência é dos 15 aos 25. Já sairia de... Mas hoje não existe esta lei. Então, pelo que eu estou entendendo, doutor Marré, o Estado vai ter que colocá-lo num hospital comum, onde não há vigilância, não há... Bom, a questão diz respeito a uma internação num hospital psiquiátrico. Mas o problema é que a lei antimanicomial proibiu hospitais psiquiátricos fechados em todo o Brasil. Certo. E, portanto, nós vivemos num dilema que qualquer governante responsável tem que resolver e, portanto, o governo do Estado indicou como local adequado para esta internação a Casa de Custódia. Não é possível, de maneira razoável, colocar tal pessoa em liberdade. E, ao mesmo tempo, as alternativas de hospital psiquiátrico não permitem o fechamento, porque a lei proíbe. Então, esta questão vai levar ao impasse que o bom senso e o espírito de responsabilidade devem resolver. Se nós o transferirmos para um hospital psiquiátrico comum, não haverá condições de segurança suficientes, porque a lei proíbe tais condições. Por outro lado, ele não pode conviver em sociedade sob pena de colocar em risco a sociedade e a ele mesmo. Portanto, nós temos a confiança que o Poder Judiciário possa entender, tal como no caso do Chico Picadinho, que hoje é submetido a uma medida de interdição civil na Casa de Custódia, que esse é um caso para a Casa de Custódia, ou que deixe o Poder Executivo dentro da sua discricionariedade encontrar o estabelecimento de saúde mental adequado para a internação de tal pessoa, com toda a assistência possível, mas em condições de segurança. E lá ele ficaria com os outros presos, em contato? Como é que fica? Na verdade, ele ficaria numa acomodação individual, numa cela individual, recebendo tratamento psiquiátrico da melhor forma possível. Muito bem. Doutor Rodrigo Pinho, eu não diria flagelo, a expressão muito forte, mas um dos grandes anseios da coletividade é a solução mais rápida dos litígios na justiça. Inclusive, a emenda constitucional 45 de dezembro de 2004 acrescentou o inciso 78 ao artigo 5º, consagrando como direito individual e até um direito humano o direito à solução dos litígios dentro de um prazo razoável. Como o Ministério Público está vendo a questão da informatização dos processos na Justiça? Ainda recentemente tivemos a inauguração de um fórum na Freguesia do Ó, totalmente informatizado.
Como o Ministério Público enxerga isso? Se o Conselho Superior do Ministério Público está tomando alguma providência a respeito e se isso poderia ocorrer também na área criminal? Bom, a questão é interessante. O maior problema da questão da aplicação da justiça é a falta de celeridade. Como dizia Rui Barbosa, a justiça tardia é injustiça. Nós vamos trabalhar nessa questão com afinco. No final do ano passado foi aprovada uma lei de informatização do processo, que entrou em vigor em março desse ano, e já foi inaugurada a vara distrital de Nossa Senhora do Ó, totalmente informatizada. Esta é a tendência da justiça, é a substituição do processo papel pelo processo digital, com assinaturas digitais, assinaturas eletrônicas, que vão levar a um futuro não muito distante, uma verdadeira revolução equivalente ao ingresso da internet e da informática no dia a dia do cidadão, que é a substituição de documentos papéis por documentos eletrônicos e a própria substituição do processo, aquele conjunto de autos, aquele volume de folhas, pela questão de documentos eletrônicos que serão a transmissão de atos do processo. Essa lei já existe, o Poder Judiciário já está fazendo a coleta de assinatura eletrônica de todos os juízes para ter um acesso direto à Receita Federal. Nós estamos em contato com autoridades estaduais para proceder também à coleta de assinatura eletrônica de todos os promotores de justiça. Eu acho que isso daqui é para um futuro não muito distante. Em relação à falta, à morosidade, outras medidas importantes aprovadas, infelizmente ainda não foram implementadas de vez, que são súmulas vinculantes em todas as questões importantes, e outras medidas que levem a uma diminuição de ritos, a uma diminuição de número de volume de processos, que o Tribunal de Justiça, assim como a Justiça de primeira instância, passe a ter eficácia. Não pode toda e qualquer decisão parar no Supremo Tribunal Federal, levando que um litígio demore 10, 15 anos para ser solucionado. Eu acho que há condições efetivas de aplicação, inclusive no campo criminal. E no campo criminal, nós devemos falar das audiências, da utilização da audiência por computador, o recurso da teleinformática, que é um absurdo que pessoas perigosas sejam transportadas de um canto para outro, colocando em risco a sociedade, trazendo um prejuízo vultoso para a ordem econômica, quando poderiam perfeitamente poderia ter sido feito por teleconferência. Esses recursos modernos devem ser incorporados à distribuição da justiça em nosso país. É bom frisar que o Procurador-Geral está falando já está acontecendo, não é uma promessa. Já houve, já foi inaugurado um fórum totalmente informatizado, já se realizam interrogatórios online e é importante também parabenizar o Poder Judiciário, na pessoa do Presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Celso Limonge, que realmente está sensível a essa questão. Hoje, 92% do tempo de um processo é levado fora das mãos do juiz. Dr. Marrei, estive recentemente em visita ao Fórum Criminal da Barra Funda e observei o grande número de presos que são deslocados diariamente para a realização de audiências, com um gasto enorme, com um risco muito grande, inclusive em alguns casos, risco de contágio de doenças, risco de fuga, de abordagem, enfim. Como o senhor vê não apenas a questão do interrogatório à distância, o que é isso? O juiz, por exemplo, apenas para citar um exemplo, numa sala de audiências, num fórum em São Paulo, interroga um preso, um presidente prudente, sem que haja deslocamento à distância, risco, nada, e feito isso com a mesma amplitude que se fosse presencialmente. O preso tem todas as garantias, inclusive a presença do defensor. Isto já ocorre. Agora, e com relação ao preso presenciar a realização de audiências criminais da mesma forma? Não iria também ao encontro desta maior agilidade, efetividade e informatização da justiça? Qual é a opinião de Vossa Excelência? Bom, isto leva, meu caro deputado Fernando Capês, a uma questão
que diz respeito a todos nós profissionais do direito. Porque eu creio que, além da modernização da estrutura, do processo, tem que haver modernização da mentalidade dos aplicadores da lei. Nós sabemos, por exemplo, que muitas pessoas têm grande satisfação em proferir decisões ou fazer peças processuais de grande qualidade, que isso dá satisfação profissional. Mas nós temos que ser práticos nessa atividade. A população tem direito a uma justiça rápida, que garanta a paz social, que dirima os litígios. E para isso, nós temos que mudar a nossa mentalidade. Nós não estamos mais na década de 50 ou década de 60, que podíamos utilizar os códigos de processo com o vagar daqueles tempos. Creio, portanto, que essa modernização de mentalidades leva a aceitar novas práticas, novas tecnologias que de maneira alguma ofendem o direito de defesa ou de maneira alguma violam qualquer garantia fundamental. Isto leva também à necessidade de todas as instituições se modernizarem, do ponto de vista da informática, do ponto de vista das suas atividades, do ponto de vista da sua atividade gerencial, de tal forma que o produto final seja mais rápido e mais efetivo. Além disso, nós temos que privilegiar e incentivar formas de distribuição da justiça pré-judiciais, ou seja, a mediação, a conciliação e outras atividades que podem ser desempenhadas fora do âmbito judicial e que são fatores de paz social e de resolução daquele conflito. Muito bem. Dr. Rodrigo César Rebelo Pinho, o Ministério Público, vamos tomar como exemplo apenas um dos seus órgãos, a Promotoria de Justiça da Cidadania da Capital, que é a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público. Segundo dados dessa promotoria, somente uma promotoria aqui na capital de defesa ao patrimônio público já entrou com ações em que pede de volta aos cofres públicos cerca de 30 bilhões de reais ao longo de vários anos em investigação de diversas administrações. Vale a pena investir no Ministério Público? O Ministério Público é uma instituição que tem apresentado retorno social, seja na área da defesa do patrimônio público, seja na área da defesa do meio ambiente, do consumidor, e o que ainda falta para o Ministério Público aumentar cada vez mais seus níveis de eficiência perante a sociedade? Bom, obviamente, vale a pena investir no Ministério Público. O deputado Fernando Capês foi um excelente promotor de justiça na área da cidadania, com uma atuação eficiente, uma atuação efetiva na cobrança, na apuração da responsabilidade daqueles que violam, desviam o dinheiro do erário. Nesse sentido, o Ministério Público tem uma atuação com extrema combatividade em todo o Estado. E nós estamos cobrando, já conseguimos trazer para os recursos uma parte do que foi desviado, inclusive de recursos que estão no exterior e atualmente bloqueados de um ex-governador do Estado. Essa é uma atuação que decorre de promotores de justiça extremamente dedicados e preocupados com a sociedade. Mas ainda há muito a ser feito. Há necessidade de nós levarmos essa forma de atuação para todo o Estado, com novos peritos, novos agentes, para que a nossa atuação possa cada vez mais servir à sociedade. Numa última questão endereçada ao secretário Marrei, perguntaria ao secretário: Vossa Excelência teve uma atuação respeitadíssima dentro do Ministério Público e hoje tem uma atuação destacada na Secretaria de Justiça e da Cidadania, inclusive foi sob a sua gestão que se proveu pela primeira vez, mediante concurso, os cargos da nossa Defensoria Pública. Portanto, um órgão importantíssimo que estabelece o direito de todas as pessoas que necessitam de acesso à justiça terem direito a uma prestação de defesa, de exercício de defesa profissional com extrema competência e gabarito. Doutor Marrei, a sua atuação como secretário da Justiça, a atuação do secretário Ronaldo Bretas Marzagão na Secretaria da Segurança Pública,
do doutor na Secretaria de Assuntos Penitenciários, na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, nós temos diversos representantes do Ministério Público. O Ministério Público está criando um selo de qualidade na administração, doutor Marrero? Bom, eu creio que essa contribuição é dada por membros de um quadro que está em extinção, mas que ao longo dos anos trouxe ao serviço público e ao interesse da sociedade pessoas de excepcional valor, como o Hélio Bicudo, Plínio de Arruda Sampaio, Chopin Tavares de Lima, Darcy Paulilo dos Passos, o hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello e tantos outros. Creio que como cidadão e como brasileiros devemos fazer esse trabalho e, é claro, pessoas que tenham o compromisso de cumprir a lei, onde estiverem tendo atividade, terão a mesma mentalidade e a mesma conduta de correção. Esse foi o programa Assembleia Convida e você está convidado a mandar a sua mensagem e expressar a sua opinião sobre esse programa, porque ele, assim como tudo que integra o Estado, pertence a você. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.